Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Gura Krishnadas e agora nós continuaremos a leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é. Desculpem o atraso, tivemos um contratempo aqui, mas vai dar tudo certo. Então nós estamos no capítulo 3, o capítulo 3 que é intitulado Karma Yoga. E hoje nós iremos ler o verso de número 5. Exatamente. Boa noite para o pessoal que está chegando. Temos aqui o Lila Govinda, que está todo dia aqui com a gente. Também temos a Lisa Amaral, que eu acho que eu não conheço. Acho que é a primeira vez que está participando, não sei. Se pudesse apresentar. Também temos o Evandro que está chegando aí. E é isso aí, vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Hoje é um pouco atrasado, mas vamos lá. Então, nós estamos aqui no verso de número 5 do capítulo 3, que é intitulado Karma Yoga. E esse verso diz o seguinte: Nahi kashchit kirshanam api jatutistati akarma krit Karyadhi avasha karma sarva prakrit jair gunaihi. Então aqui no sânscrito a gente já percebeu que tem várias palavras que vêm da raiz krit, que significa atividade, que significa trabalho, né? Que é a origem da palavra karma. Então aqui já dá para saber mais ou menos qual vai ser o teor da conversa. Então, a tradução e significados são dados por sua divina graça, Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A tradução diz o seguinte: todos são irremediavelmente forçados a agir, segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. Esse verso é bastante famoso. E aqui, só contextualizando, aqui Arjuna fez uma pergunta logo lá no primeiro verso, porque lá no capítulo 2, Krishna falou que a inteligência é melhor do que o trabalho fruitivo. Aí ele fala assim, se a inteligência é maior do que o trabalho fruitivo, por que você quer que eu lute nessa batalha? Então, Krishna tá começando a responder. Aí Krishna falou ontem, né? Falou no verso 4. Só por abstermos da ação não significa que estamos livres da reação. Nem somente pela prática da renúncia pode-se atingir a perfeição. Então aqui Krishna está construindo a filosofia de Karma Yoga. Então não é somente através da inação, não é só porque a gente não pratica algo que isso quer dizer que a gente não esteja assim livre da reação, né? E no verso de hoje, Krishna diz que todas as pessoas elas são obrigadas a agir. Todo mundo está agindo de alguma maneira e essa ação ela tem relação com os modos da natureza material. Então, esse assunto aqui, né, dos gunas, dos 3 modos da natureza material, é um assunto que vai desde aqui do começo até no final da Bhagavad Gita será falado. Só vou dar um alô aqui para a galera que está chegando. O Evandro já falei. Também aqui a Miranda Marina acabou de entrar também. Hare Krishna, está sempre aí com a gente também nas aulas de yoga de domingo. E o significado desse verso diz o seguinte: não é devido à vida encarnada, mas devido à própria natureza que a alma está sempre ativa. Sem a presença da alma espiritual, o corpo material não pode mover-se. O corpo é apenas um veículo morto.
operado pela alma espiritual, que está sempre ativa e não pode parar um momento sequer. E assim, a alma espiritual deve ocupar-se no bom trabalho da consciência de Krishna. Caso contrário, ficará às voltas com ocupações ditadas pela energia ilusória. Ao entrar em contato com a energia material, a alma espiritual assimila os modos materiais, e para purificar a alma dessas afinidades, é necessário ocupar-se nos deveres prescritos e estipulados pelos Shastras. Ou seja, quando a gente está nesse mundo material, a gente se relaciona com a energia material do ambiente que nós estamos. Isso é bastante assim, fácil, né? Bastante simples de entender, como por exemplo aquele verso, aquele ditado: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, assim, se a gente está num ambiente que nos leva assim a praticar, digamos assim, atividades digamos assim, menos importantes, né? Menos interessantes, sei lá, a gente está numa festa, né? A gente está ali naquele ambiente, a gente vai se sentir assim inclinado a agir de acordo com aquele ambiente, a não ser que seja uma pessoa que não tenha costume de frequentar esses tipos de ambiente. Porém, se a gente frequenta assim com assiduidade, com certeza, a partir de um tempo a gente vai começar a reproduzir as atividades, vai começar a reproduzir o estilo de vida do ambiente que nós estamos. Então, se a gente frequenta muito, sei lá, né, uma igreja, a gente também vai ser influenciado por aquele ambiente e por aí vai. A gente sempre é influenciado pelo ambiente que nós estamos. E como Krishna falou aqui, né, que a gente é forçado a agir segundo as qualidades que nós adquirimos dos modos da natureza. Por isso que é importante nós nos envolvermos cada vez mais com uma energia superior. Então, continuando: mas se a alma ocupar-se em sua função natural, na consciência de Krishna, tudo o que venha a fazer será bom para ela. O Srimad Bhagavatam 1.5.17 afirma o seguinte: se alguém adota a consciência de Krishna, mesmo que não siga os deveres prescritos, descritos nos Shastras, ou execute o serviço devocional corretamente, e muito embora acabe caindo do padrão aceitável, não há perda ou dano para ele. Mesmo se ele executa todas as prescrições para a purificação contida nos Shastras, que lhe adiantará se ele não for consciente de Krishna? Interessante, né? Então, por mais que a gente não execute o nosso dever de uma forma perfeita, mas se nós somos conscientes de Krishna, a gente acaba avançando espiritualmente. Mas o contrário não é verdade, né? Mas se ele executa logo, o processo purificatório é necessário para que se alcance a plataforma da consciência de Krishna. Portanto, sannyasa ou qualquer processo purificatório serve como ajuda para a pessoa a alcançar a meta última, tornando-a consciente de Krishna. Caso contrário, o esforço será considerado um fracasso. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Ganati Vinandasya Gananjanam Shalakaya Chakshum Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimad Mukha Samiti Namne Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Samiti Namne. Repetindo a tradução do verso: todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. Então, o Lila Govinda está dizendo aqui: depois que conheci o movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya, qualquer lugar onde Krishna não é lembrado se torna um lugar triste e sombrio. É verdade, né? Tem um verso
que diz que o local, o local onde não se fala, né, sobre Krishna é apenas um local de peregrinação para corvos. É um verso bastante forte, mas é verdade, né? Depois que a gente passa assim um tempo já frequentando, né, o templo, conversando com os devotos, a gente já não sente mais inclinação para outro tipo de atividade. E isso se dá porque quando nós estamos praticando uma atividade espiritualista, uma atividade religiosa, não necessariamente, digamos assim, Hare Krishna, né? Não nesse contexto assim de caixinha, né? Quando a gente está inclinado a despertar a nossa consciência de Deus, a gente entra realmente num processo purificatório. E existe um estudo, existe assim uma sistemática para esse processo. Ele é falado num livro lá do século XVII, escrito por Vishwanatha Chakravarti Thakura, se chama Madhurya Kadambini. E nesse livro se fala sobre o Nava Bhakti Krama. São 9 etapas, são 9 degraus em que nós vamos galgando, onde nós vamos nos elevando, literalmente, cada vez mais para um estágio mais refinado da nossa existência. Então, todas as pessoas, isso acontece dentro do âmbito religioso, mas isso também acontece fora do âmbito religioso, né? Toda pessoa, ela está seguindo por algum tipo de caminho. Por mais que, assim, né? Por mais que a gente ache, uma pessoa, ela pode estar assim, sem trabalhar, sem estudar, sem, entre aspas, fazer nada, mas não, na verdade, todos nós estamos seguindo algum tipo de caminho, e aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, digamos assim, é o que vai determinar assim, o fim, né? A meta da nossa vida. Então, é como se a vida, né? É como se nós estivéssemos mesmo no aeroporto, e no aeroporto tem vários aviões, né? Tem vários gates, né? Vários portões. Então, cada portão, você pega uma fila e, assim, depois que você entra no avião, não existe mais, assim, como voltar, né? Não tem mais como voltar atrás. Eu lembro até mesmo uma vez, isso é curioso, né? Era até para usar como exemplo. Eu não lembro se eu estava, sei se era em Belo Horizonte, se era em Brasília, se era no Rio de Janeiro, mas eu sei que eu estava indo para Belém, né? Eu sou natural de Belém. E eu estava numa fila, estava eu e um amigo, eu acho que a gente estava aqui no Rio de Janeiro, mas faz muito tempo, né? A gente estava aqui no Rio de Janeiro e nós estávamos numa fila voltando para Belém. A gente tinha ido para São Paulo, né? Já estava aqui. E nós estávamos indo para Belém, a gente estava numa fila. Só que uma coisa curiosa é que as pessoas que vão ou voltam de Belém, elas têm uma característica muito específica, elas andam com isopor. Porque lá em Belém tem assim, muitos alimentos, muitas comidas típicas, né? Tem o açaí, tem maniçoba, tem tacacá, tem jambu, enfim, tem várias coisas. Então eu estava nessa fila e estava eu e um amigo e a gente começou a desconfiar que nós estávamos na fila errada, porque a fila do lado tinham várias pessoas com isopor. Então a gente foi rever assim onde que nós estávamos, e realmente depois a gente constatou que a fila que nós estávamos levava para Fortaleza, e aí a gente foi para a fila certa. Ou seja, na nossa vida também nós temos sintomas. Todas as pessoas, elas têm sintomas para onde elas estão indo, por mais que a pessoa ela nem saiba para onde ela está indo, mas ela apresenta sintomas que vão determinar o local que a pessoa vai chegar. A diferença, né, é que se eu e meu amigo tivéssemos ficado naquela fila, nós seríamos barrados, né, por conta do ticket. Mas na nossa vida não. Se nós não tivermos assim, boa associação, pessoas que possam nos ajudar, a gente acaba realmente entrando assim num caminho que às vezes
é difícil de voltar. Tem até uma outra analogia que também fala sobre isso, sobre o avião, é que não importa se a gente está no avião, se a gente está ali na primeira classe, se a gente está desfrutando, mas no final esse avião está indo assim para um inferno, né? Para um local muito ruim. Aí, não, mas tudo bem, eu estou na primeira classe, estou desfrutando, né? Tenho aqui uma poltrona confortável, mas não. Não vale a pena. Então, por mais que às vezes a gente pegue um avião assim mais simples, né, e nos leve para um local seguro, é bem melhor. Então, é isso. Vou dar mais um alô aqui para a galera que está aqui com a gente. Entrou aqui o Jai Vrajasundar também, temos aqui o Salvatore conosco. Hare Krishna, estamos lendo o 3º capítulo, estamos no verso de número 5. Eu vou ler novamente esse verso para a gente fixar. Todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um instante. Então, como estávamos falando, todas as pessoas elas estão agindo e todas as pessoas estão seguindo por um caminho. E como eu falei, tem esse livro chamado Madhurya Kadambini, de Vishwanatha Chakravarti Thakura, que fala sobre o conceito de Nava Bhakti Krama. Vishwanatha Chakravarti, ele é um grande acharya da nossa linha de mestres e discípulos. Ele é um dos nossos, assim, um dos acharyas, né, da nossa corrente de sucessão discipular, e ele criou não, né, mas ele sistematizou esse conceito de que nós temos que seguir um caminho rumo ao que existe de mais elevado na consciência de Krishna. Inclusive, quem já participou da primeira cerimônia do dia, que se chama Mangalarati, sabe que depois, né, das 10 ofensas, a gente fala, né, todas essas ofensas tem como raiz o cantar desatento. E a gente deve evitar cometer as ofensas contra os santos nomes para que a gente atinja Krishna Prema Bhakti e amor puro por Krishna. Então, Krishna Prema Bhakti é o que existe de mais avançado em termos na verdade não é o que existe de mais avançado, mas para nós, almas corporificadas, no nosso momento é a nossa meta, né? A gente tem que mirar nessa meta. Só que aí Vishwanatha Chakravarti Thakura, ele fala que esse estágio de Krishna Prema Bhakti é o nono, é o último estágio do sistema que ele idealizou. Então tudo começa, eu vou falar rapidamente, né, brevemente, porque é um assunto muito extenso, mas só para falar assim qual que é o caminho que os devotos estão seguindo, né? Porque o verso de hoje disse que todas as pessoas estão agindo, então toda ação leva a um fim. Então qual é o fim, né? Qual que é a meta dos devotos? Então tudo começa quando a gente tem algum tipo de fé, quando a gente tem algum tipo de crença. Eu particularmente gosto de dizer que existem dois tipos de fé. Primeiro é uma fé preliminar e a segunda é a fé científica. Então, sempre que a gente acredita que algo vai melhorar a nossa vida, a gente tem uma fé chamada de fé preliminar. Às vezes essa fé pode nem ser religiosa, né? Às vezes, eu tenho fé que um candidato, né, à presidência vai melhorar a situação, ou eu tenho fé que aquele time é melhor do que o outro, eu tenho fé que, a gasolina vai baixar o preço, eu tenho fé que o mundo vai ser um local melhor, enfim, né? Eu tenho fé que se eu me relacionar com uma certa pessoa eu terei prazer, terei felicidade, eu tenho fé que o meu trabalho vai me trazer felicidade, vai me trazer satisfação. Então a gente tem fé em tudo, assim, a gente levanta da cama porque a gente tem fé de que a gente tem algo bom a se fazer. Ninguém vai levantar da cama se não for por questão de fé.
Só que aí, essa é a questão, né? Como eu falei, essa é a fé preliminar. Como a pessoa assim, eu quero fazer medicina. A pessoa ela não sabe se medicina realmente vai assim ser a sua profissão para a vida toda. Às vezes as pessoas mudam de emprego. Porém, a gente tem fé, né? E quando a gente tem fé, a gente acaba andando com aquelas pessoas, a gente acaba se associando com as pessoas que também têm aquele tipo de fé que nós também temos. Por isso que existem as universidades, existem as faculdades, que são locais onde as pessoas se reúnem para poder professar aquela sua crença. Eu acredito que a engenharia mecânica é uma coisa muito boa, realmente vai ajudar muito o mundo. Então as pessoas se unem ali e fazem isso, é como nas igrejas, né? Eu tenho fé que professando essa filosofia cristã, essa filosofia, sei lá, né, judaica, essa filosofia, sei lá, muçulmana, vai ajudar o mundo. Então as pessoas se reúnem, né? Então primeiro a pessoa tem fé, depois as pessoas se reúnem para professar a sua fé de uma maneira mais potente. Os bares também são locais onde pessoas se reúnem para poder praticar aquilo que eles acreditam que vai ser benéfico, ou para eles, ou para a sociedade. Enfim, são pessoas que vão se reunir ali para tentar desfrutar de alguma maneira, para tentar ter uma distração, alguma coisa assim. Então, todos os locais onde as pessoas se reúnem, as pessoas estão se reunindo porque elas acreditam que aquilo é positivo. Como teve o Rock in Rio agora, pessoas se reuniram ali para poder assistir os shows, né? E por aí vai. Então, o terceiro estágio desse caminho, né, chamado de Nava Bhakti Krama, o terceiro estágio se chama tecnicamente de... Oh meu Deus, esqueci em sânscrito. Mas é quando a gente vai praticar aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vai... aquilo que a gente assim está se reunindo, né? Então a gente acredita, a gente se reúne, a gente vai bhajana kriya. Inclusive essa palavra, né, kriya, ela apareceu hoje bastante aqui no nosso verso, né? No sânscrito apareceu a palavra krit, apareceu a palavra Karyate, apareceu a palavra karma, e agora a gente fala sobre bhajana kriya. Então, bhajana kriya é justamente quando a gente vai praticar aquilo que a gente está se propondo a construir na nossa vida, seja consciente ou inconsciente, ok? Às vezes a gente está criando uma situação, está criando uma realidade que a gente vai lá na frente ter que lidar e a gente está criando agora, né? Ou em outra vida. Então, aí aqui o quarto estágio vai diferenciar. O quarto estágio é o local, é o momento onde vai se separar as atividades mundanas das atividades espiritualistas. Por quê? Porque o quarto estágio se chama Anartha Nivriti. Anartha Nivriti significa livrar-se dos maus hábitos. E isso é diferente de qualquer outro tipo de atividade. Eu particularmente, a minha fé, ela é professada justamente por isso, porque nenhum outro tipo de atividade, senão Bhakti Yoga, ou Karma Yoga, ou Jnana Yoga, nenhum outro tipo de processo traz purificação da alma. Todas as outras atividades, elas servem para algum outro meio, assim, mas não para autorrealização, né? Para o autoaperfeiçoamento, para o autoconhecimento, enfim, não, né? Então, quando a gente pratica Bhakti Yoga, a gente tem essa bifurcação, né? A gente sai do meio, né? Então, quando a gente atinge esse estágio, é um estágio mais difícil, assim, é muito difícil. Anartha Nivriti é o local onde a maioria das pessoas abandonam o processo espiritual,
porque Anartha Nivriti significa observar quem nós realmente somos. E quando nós vemos quem nós realmente somos, a gente vê que a gente não é uma pessoa tão legal quanto a gente imaginava que fôssemos. A gente não é tão bacana, tão divertido. Eu acho engraçado, né? Quando a pessoa mora no templo, aí depois de um tempo, é uma frase muito clássica, né? Assim, eu moro no templo, né, há 7 anos e já vi assim várias vezes, já ouvi várias vezes a frase: eu não era assim. Assim, a pessoa ela começa a desenvolver certos hábitos, né? Começa a ver certas atividades e a pessoa ela fica assim meio confusa. Nossa, eu não era assim, eu era uma pessoa legal, eu não falava. Enfim, é curioso, mas não, já está lá dentro, já estava lá. E agora está apenas externalizando. Só que não é um externalizando ruim, é um externalizando bom, porque está vindo para sair mesmo, né? É como num copo, né? Um copo está cheio de sujeira embaixo. Quando a gente mexe, a sujeira sobe. Aí a sujeira sobe e a gente tem a capacidade de limpar essa água, purificar a água. Então a gente está nesse estágio de Anartha Nivriti, que é chamado no catolicismo de a longa noite escura. Tem um termo bem legal. Inclusive no kardecismo também tem um termo que eu sempre esqueço, mas que também é bastante interessante. É algo como construir-se, né? Enfim, eu não lembro, mas as religiões assim que tem um cunho filosófico, elas também apresentam esse estágio de Anartha Nivriti. E o quinto estágio é o estágio bem legal, se chama Nishta, é quando a gente começa a atingir a equanimidade. E a principal característica de uma pessoa que está em Nishta é que a pessoa que ela fez as pazes com as quatro regras e regulações. A pessoa ela não está mais sofrendo, ela não está mais lutando assim tão arduamente contra a sua mente. A mente não fica mais atacando, não fica levando para um lado, levando para o outro. Não, Nishta, equanimidade. Aí daí para frente é só alegria, né? A gente tem Ruti. Inclusive tem um grupo chamado Harinama Ruti, que eles viajam o mundo todo e acabaram de chegar lá no Templo de São Paulo, acabei de ver. E Ruti significa sabor. Quando a gente começa a sentir prazer no processo da devoção. E a pessoa que sente prazer, ela atinge o 7º estágio, que se chama Ashakti. Ashakti significa apego. Então você está sentindo tanto prazer que você está apegado ao serviço devocional. Aí depois nós temos o oitavo estágio, que é Bhava, que é o amor, é o amor preliminar. E depois nós temos Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. E aí a gente começa, assim, a gente já fortalece a nossa fé de uma forma muito, muito firme. Como eu disse no início, né? Eu acredito que existam 2 tipos de fé. A fé preliminar e a fé científica. E a fé científica, ela inicia no 5º estágio, que é quando a gente já realmente entende o que é espiritualidade, o que é a consciência de Krishna, e daí para frente a nossa fé ela vai se solidificando de uma forma científica mesmo, não mais sentimental, não é mais uma fé embasada em sentimento. Eu tenho que sentir, eu tenho que ir naquele kirtan, eu tenho que ver as deidades daquela maneira, eu tenho que ter todo... Não, você já não precisa mais digamos assim, de um cenário, já é interno, já é uma coisa que está aqui dentro. Então você não precisa, onde você está com Krishna, né? Você já consegue se associar com o mundo de uma maneira mais saudável e já não tem mais assim o perigo de cair. É uma pessoa que realmente já está bem tranquila. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui as mensagens que vocês mandaram. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Podem mandar por aí. Deixa eu primeiro ver quem é que está aqui com a gente. Lila Govinda, Camila, olha só o Lila Nata, lá da Ecovila Govardhana, Suzy Nogueira, está sempre aí com a gente, tanto na leitura da Bhagavad Gita, quanto no Mangalarati. Temos o Paulo também, eu acho que eu não conheço o Paulo, se pudesse apresentar também, quiser mandar uma mensagem, fique à vontade. Tem o Evandro, o Jai Vraja Sundar, que está aqui como Vinícius, e o Salvatore.
E a Camila botou aqui, né? Feliz mês de Kartika a todos. Realmente, amanhã vai iniciar. Alguns locais já começaram hoje, né? Enfim, é sempre quanto mais festivais, melhor. Alguns começaram hoje e a gente vai começar amanhã. Feliz mês de Kartika. Amanhã a gente pode falar um pouco mais sobre o que é esse mês. Aí o Shri Vraja Sundar botou aqui, né? Prabhupada escreveu isso em 1944. To abide by the sections of Shri Krishna is the real discharging of all duties. The sort of lunch devotions called the Shraddha. E a gradual... depois ele botou aqui a tradução. Eu vou ler aqui a tradução, né? E ele disse em uma cerimônia de iniciação... sim. Não, acho que não é a tradução não, né? Se puder botar a tradução aí, que meu inglês não é muito bom, não. Prabhupada, né, disse em uma cerimônia de iniciação que o primeiro passo na consciência de Krishna é Shraddha, um pouquinho de fé. É exatamente isso. Prabhupada, ele sempre fala, né, da praçada, ele fala que todo mundo veio por conta da praçada. E é realmente isso, né? A gente prova, a gente já sente assim um apego, já sente assim um prazer tão grande que a gente quer ficar. E o Lila Govinda botou: mesmo quando dizemos sou tão caído, ainda é influência do falso ego, pois está relacionado ao corpo. Chandramukha Goswami Maharaj Jai. Exatamente, né? Até mesmo quando a gente diz que a gente é muito caído, ainda é influência do corpo, né? Enquanto o Shri Vraja Sundar vai botando a tradução aí, que eu realmente não... Eu estava tendo aula de Miridanga, então eu já tô com o cérebro um pouco lento, né? Mas é isso. Então amanhã a gente vai ter o nosso festival de Kartika, vai ser às 6 da tarde. Eu acho que como amanhã é o primeiro dia, a gente pode transmitir, porque é bem legal. Para quem ainda não participou do mês de Kartika, assim, é um mês bem devocional, assim, é um mês bem, digamos assim, é um mês onde a gente tem a nossa espiritualidade externalizada de uma forma mais, digamos assim, mais forte, né, mais intensa. É um mês também para quem tiver assim com alguma dificuldade, né, na sua caminhada. É o momento onde pode se fazer algum tipo de, assim, como é que se chama? Algum voto, né? Algum vrata, né? Algum voto. E como o Gurudeva fala, né, Chandramukha Swami, o melhor voto que a gente pode fazer é cantar nossa japa melhor, né? Tem um pessoal que fala, vou fazer mais voltas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas só se a gente já utilizar esse mês para poder cantar uma japa melhor, cantar uma boa japa, já é bem interessante. Então, o Shri Vraja Sundar botou aqui: seguir o que Krishna diz é a verdadeira liberação das atividades. Esse tipo de devoção é chamado Shraddha. E pelo desenvolvimento de Shraddha, em associação com os devotos, uma pessoa pode se elevar a Prema Bhakti. Exatamente. Então, é isso aí que a gente está comentando, né, sobre Nava Bhakti Krama. Quem tiver mais interesse sobre esse assunto, eu indico a todo mundo a ler esse livro chamado Madhurya Kadambini. E é interessante porque, assim, a gente falou do estágio de Shraddha, da fé preliminar, até Krishna Prema Bhakti, né, amor puro por Krishna. Mas aí sabe qual é o ponto mais interessante? É que Bhakti Yoga só inicia a partir de Krishna Prema Bhakti. Bhakti Yoga mesmo, serviço devocional de forma pura, ela só é feita quando a gente atinge esse nível. E depois desse nível, ainda existem outras escalas, né? outras oitavas a serem alcançadas, como assim, a nossa relação pessoal com Krishna. Como a gente sabe, existem várias formas de se relacionar com Krishna, e 5 principais, que é através do relacionamento neutro, o Shantarasa, do relacionamento de servidão, Dasyarasa, do relacionamento de amizade, que é
Começa com S, meu xacá. Você é meu amigo, Saquiarassa. Aí depois nós temos o relacionamento fraternal, que é Vatsalharasa. E por fim nós temos o relacionamento conjugal, né, que é Madhurya Rasa. Também por isso o nome é chamado de Madhurya Kadambini. Então, para a gente poder atingir a nossa Swarupa, a nossa forma original, a gente precisa galgar toda essa escalada. E é interessante a gente saber isso para saber em qual posição nós estamos. Ok? Então, muito obrigado por todo mundo que participou aí com a gente. Agora que no finalzinho apareceu também Cultura Védica. A Camila Leonardo está aí com a gente. Agora apareceu o Vitor Silva. E é isso aí. Amanhã estaremos novamente juntos, às 4h30 da manhã, no nosso Mangalarati. E à noite, se a gente não transmitir o programa, né, de Kartika, porque a gente vai ter domingo, que vai ser o festival mesmo, a gente se encontra às 6h30. Eu acho que amanhã a gente não tem a leitura da Bhagavad Gita, a gente fala sobre o que é esse mês da Damodara, tá bom? Muito obrigado por todo mundo que participou aí com a gente, toda a galera fixa aí no serviço devocional também, né, de ouvir e falar. E amanhã quem faz a leitura provavelmente vai ser o Bhakta Odi, tá bom? Se for a leitura da Bhagavad Gita. Senão a gente pode falar sobre o mês de Kartika. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma ótima noite. Já vamos nos preparar para dormir, porque é muito bom a gente dormir cedo e acordar cedo, como diz Maharaj Purushatraya. Vida espiritual é dormir cedo e acordar cedo. Quem ainda tiver algumas voltas, é bom aproveitar agora, né, que já termina a live, aí já pega logo na japa, antes de ficar no celular, né, porque o celular realmente nos atrai bastante, e a gente já se prepara para se retirar, para acordar amanhã cedinho, ok? Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos.